Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática? Nosso conteúdo de hoje é medindo superfícies. Número 1. Anderson pintou algumas figuras geométricas em uma malha quadriculada. Observe a malha, tem 1, 2, 3, 4, 5 figuras pintadas por Anderson. Analise cada uma delas e vamos para o questionamento. Para você, em qual das figuras ele pintou a maior superfície? Lembrando que você deve associar superfície com a quantidade de quadradinhos pintados, tá? Então, a superfície dessa figura corresponde aos quadradinhos pintados. A superfície desta outra figura representa os quadradinhos pintados, certo? Então, vamos lá. Qual das figuras? Amarela, verde, azul, roxo, salmão, qual delas ele pintou a maior superfície? Pronto? Deu para contar os quadradinhos, encontrou a figura com o maior número de quadradinhos pintados. Anote aqui a cor dessa figura. Tudo bem? Bom, explique aos colegas o porquê da sua escolha. Aí você vai conversar, vai explicar para um familiar que está acompanhando você na tarefa, nas aulas. Explique por que você escolheu uma dessas figuras, a verde, azul, amarela. Explica por quê. Deu para explicar? Prosseguindo? Porque é uma resposta pessoal, aí você vai ter que dar a sua explicação, o motivo da sua escolha. 2. Qual dessas figuras, essas três aqui, é formada pela menor, agora é menor, quantidade de triângulos, né? Aqui é uma malha quadriculada, aqui é uma malha triangular, né? Então, qual dessas figuras é formada, a verde, vermelha ou amarela, qual dessas figuras é formada pela menor quantidade de triângulos? Conta a quantidade de triângulos, qual figura que tiver a menor quantidade, você escreva aqui. Se é a verde, se é a vermelha ou se é a amarela. Deu para contar? Anote nessa linha qual a figura que tem menor quantidade de triângulos. Tudo bem? Fácil, né? Só contar e anotar. Qual figura tem a maior superfície? Agora, a maior superfície, maior quantidade de triângulos pintados. Qual que é a maior superfície? Pode anotar a cor. Verde, vermelho, amarelo. Tudo bem? Sem problemas até aí, né? Na página 82, é uma atividade que eu vou explicar separado logo, tá? Então, ele pede para destacar as duas figuras na página 289 do material de apoio. Aí você vai lá, vai recortar, recorte lá 2 trapézios, tem o suficiente, tá? Não, pode ser só um mesmo. E um paralelogramo, tudo bem? Vai recortar e aí vamos seguir aqui a orientação do livro. Com apenas um recorte em cada uma das figuras acima, reagrupe as peças transformando o trapézio, que é essa figura amarela, no retângulo amarelo. Vai ter que transformar aquele trapézio que você vai recortar, você vai transformar em um retângulo amarelo.
O paralelogramo, que você vai lá na 289, no material de apoio, e vai recortar, você vai transformá-lo nesse retângulo verde. Aqui é o exemplo. E aí você vai colar, depois de recortado, transformado o trapézio em retângulo e o paralelogramo em retângulo, você vai colar essas duas figuras nessa malha quadriculada aqui, certo? E aí na letra C, podemos dizer que as três figuras, trapézio, paralelogramo e retângulo, são formadas pela mesma quantidade de quadradinhos? Então, quando você fizer essa atividade colar, aí você vai dar a resposta, tá? Por quê? Porque o retângulo que você vai transformar a partir do trapézio, ele vai ter que ter a mesma superfície, ou seja, o mesmo número de quadradinhos. Mesma coisa para o paralelogramo, tá? A quantidade de quadrinhos que o paralelogramo tem, o retângulo que você vai formar a partir do paralelogramo vai ter que ter a mesma superfície, ou seja, a mesma quantidade de quadradinhos. Aí você vai marcar sim ou não. A região ocupada por uma figura plana em uma superfície é chamada de área. Então, essa região aqui, ó, pintada, ela é a área. Tá? Ela é chamada de área. A área da figura, a área desse trapézio, que é a área, e a área do paralelogramo. Sendo assim, na letra D, você vai desenhar um outro polígono, né? Porque essas figuras são polígonos. Lembrando, polígonos são figuras planas, com linhas retas, fechadas e onde as linhas não se cruzam. Então, você vai escolher ou a superfície do retângulo amarelo ou a superfície do retângulo verde e vai criar um polígono com uma dessas áreas aqui, tá? Ou essa área ou essa área. 4. Felipe quer ser arquiteto quando ele crescer. Ele adora desenhar plantas de casa em papéis quadriculados. Observe um dos desenhos de Felipe. Então, aqui, como se fosse a planta da casa que ele desenhou, né? Então, a parte verde, que é essa superfície aqui, essa área, é a sala. Laranja, cozinha. Corredor, de amarelo. Banheiro, de roxo. Um dos quartos, azul. E outro quarto, rosa. Certo? Vamos ler aqui o recadinho. Embora algumas superfícies tenham formas diferentes, elas podem ter a mesma área, tá? Explicando. As figuras elas podem ter formatos diferentes, mas ter o mesmo número de quadrados, ou seja, a mesma superfície, a mesma área, em formatos diferentes, certo? Então, letra A. Qual dos cômodos, sala, corredor, cozinha, quarto, banheiro, dessa casa é o maior? Então, conta lá a quantidade que tiver, maior quantidade de quadradinhos. É o cômodo maior. Conseguiu? Localizar, contou, viu qual é o maior? Anote aqui. Qual é esse cômodo? B. Quais são os cômodos da mesma área, que tem o mesmo número de quadradinhos, mesma superfície? Tá? Pode ter formatos diferentes, mas a quantidade de quadradinho mesmo. Conseguiu localizar? Quais são? Vamos contar corredor. Tem 1, 2, 3, 4, certo?
Banheiro, 1, 2, 3, 4. Opa! Formatos diferentes, mas tem a mesma área. Então, pode pôr o quê? Corredor e o banheiro, certo? Será que tem mais? Então, esses dois aqui têm a mesma área, corredor e banheiro. Vamos ver o quarto? 2, 4, 6. 2, 4, 6. Os quartos, né? Os quartos também têm a mesma área. 2, 4, 6. 6 quadradinhos em cada. Então, tem mais de uma opção aí, né? Os quartos ou também o banheiro e o corredor. Tudo bem? 5 é uma atividade que eu também vou explicar logo após eu explicar a 3, exemplificando. Eu vou voltar na 5. Observe as figuras a seguir. Tem um quadrado e tem um retângulo. Para você, qual a figura tem a maior área? O quadrado ou o retângulo? Então, uma resposta pessoal. Observe e escreva aqui. Por enquanto, não tem o certo e o errado. É o que você acha, tá? Você vai estimar, vai olhar e vai falar qual você acha que tem a maior área. B. Aí, com auxílio de uma régua, meça o quadradinho ao lado e descubra quantos quadradinhos do mesmo tamanho cabem dentro do retângulo e do quadrado. Isso eu vou explicar usando a malha quadriculada, que tem os quadradinhos, para vocês entenderem melhor. C. Qual sua conclusão em relação às áreas das duas figuras? Então, após eu explicar o modelinho da malha quadriculada, você vai escrever a conclusão. Tudo bem? 84. Registro de viagem. Número 1. Observe este quebra-cabeça formado por 9 peças. Olha só. Quais destas formas geométricas são encontradas nas peças desse quebra-cabeça? Então, aqui tem as figuras geométricas que você vai marcar um X. Tem um quadrado nesse quebra-cabeça, então marca um X, tá? Assinale e escreva ao lado das formas as cores que as representam. Então, tem um coração, tem várias formas geométricas aqui, formando esse coração. E aí, se você localizou um quadrado, você marca um X e escreva a cor do quadrado. Foi pintado de qual cor? Tá entendendo? Aí, você vai procurar o retângulo. Procure o retângulo aqui dentro. Se encontrou, marca um X e escreva a cor. Triângulo, trapézio e paralelogramo. Lembrando das cores e assinalando se tem neste quebra-cabeça. Se não tem essa figura geométrica, você não vai assinalar. Tudo bem? Analisem aí. Observou? Já marcou? Vamos lá? Tem quadrado? Você conseguiu visualizar o quadrado? Olha o quadrado, né? Não está numa posição convencional que a gente costuma ver, mas é o quadrado, 4 lados iguais. E qual é a cor? Que cor que você escreveu? Azul, muito bem. Tem um retângulo? Retângulo. Não tem. Então, não escreva nada nem marque. Você localizou o triângulo? Sim? Qual é a cor? Olha um triângulo aqui, ó. A cor roxa, né? Trapézio. Localizou um trapézio? Olha o trapézio. Na lilás aqui, ó. Isso aqui é um trapézio. Marca um X, lilás. Paralelogramo.
Aqui o paralelogramo. Marca um X e escreva a cor, né? Pronto. Viu como é fácil? 2. Marque com o X as peças que são polígonos. Então, neste quebra-cabeça, que é o mesmo desse, você vai marcar um xizinho nas peças que são polígonos. Lembra que são polígonos? São figuras planas, com linhas retas, elas são fechadas e as linhas não se cruzam, né? Então, cuidado com esse contorno aqui, ó, do coração, que não é linha reta. Então, vai marcar os polígonos. Vai analisando cada peça e onde tiver a característica de um polígono, você marca um X. Marcou? Podemos conferir? Quadrado, quadrado, triângulo, sim. Paralelogramo, sim. Trapézio, sim. Então, na verdade, são as 4 figuras que você assinalou na atividade número 1. Você marca um X. Por que as outras peças não são polígonos? Por quê? Porque elas não têm todas as linhas retas. Tá vendo aqui? Curva, curva, né? Então, não são polígonos. Responda aí. A número 3, da página 84. Na malha a seguir foram pintadas algumas figuras. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6. Tudo bem? Foram pintadas aí de verde. Letra A. Agora vamos analisar os itens aqui relacionados com a atividade número 3. Quais pares, né? Então, pares são 2 figuras, né? De figuras que têm a mesma forma e a mesma área. Então, mesma forma e a mesma área, mesmo número de quadradinhos. Então, analise. Escreva aqui 2, porque par, né? São 2 figuras que têm a mesma forma e a mesma área. Conta aí os quadradinhos. Se você encontrar 2 figuras com a mesma forma e o mesmo número de quadradinhos, ou seja, a mesma área, anote aí nessa linha. Encontrar? E aí, já encontrou? Pode ser a figura 1 e a figura 5? Tem a mesma forma? Tem, só está em posição diferente, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, dá para ser aqui, ó, figura 1 e figura 5. Mas tem mais um par de figuras aí que dá, que tem a mesma forma e a mesma área. Vamos ver aqui, mesma forma, mesma área, 3, 6, 9, 12 quadradinhos. 3, 6, 9, 12 quadradinhos. Ótimo. Então, tem outro par. Tem a figura 2 com a figura 3. Então, são 2 pares aí, ó. Figura 1 e 5 formou um par. 1 e 5. E 2 e 3, outro par. Tudo bem? B. Quais figuras têm a mesma área, porém formas diferentes? Então, agora as formas não são iguais, tem que ser diferentes, mas tem a mesma área, mesma quantidade de quadradinhos. Analise. Formas diferentes, mas com a mesma área, ou seja, mesmo número de quadradinhos. Vamos lá?
Quais figuras? Figura 1 e 3. Você disse 1 e 3. Vamos conferir? 1 e 3. Bom, tem formas diferentes, realmente. Agora, vamos ver se tem a mesma área. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3, 6, 9, 12. Muito bem. Então, pode ser a figura 1 e a figura 3, não pode? Na letra B. Mas tem outros pares que também têm formas diferentes com a mesma área. 2 e 5, 2 e 5 têm formas diferentes. E área? 3, 6, 9 e 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A mesma área. Então, pode ser 2 e 5. Tem mais. 1 e 2, formas diferentes, concorda? Vamos ver a área, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui nós já vimos também, 3, 6, 9, 12. Então, 1 e 2 também. E tem mais duas figuras que são formas diferentes, mas a mesma área. Vamos ver 3 e 5, ó, formas diferentes. 3, 6, 9, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Muito bem. Então, a letra B pode ser 1 e 3, 2 e 5, 1 e 2, 3 e 5. Letra C. Qual das figuras tem a maior superfície? Então, qual delas? Figura 1, figura 2, 3, 4, 5 ou 6, que tem a maior superfície? Maior superfície, maior número de quadradinhos. Anote aqui. E a menor superfície, menor número de quadradinhos. Anote aqui. Letra D. Qual das figuras desenhe na malha triangular, ó, um retângulo com a mesma área da figura 2? Quanto tem de área? 3, 6, 9, 12. 12 quadrados, né? Mas aqui é uma malha triangular. Triangular. Então, ou você conta como quadrado mesmo, né? 3, 6. Mas em cada quadrado, nós já vimos isso, tem 2 triângulos, ó. 2 triângulos formando um quadrado, certo? Então, você vai fazer ou um retângulo com 12 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? 12 quadrados ou quantos triângulos? Se cada quadrado tem 2 triângulos, então você conta de 2 em 2 em cada quadrado para você encontrar a quantidade de triângulos, ok? A seção âncora eu também vou explicar já já, tá? Junto com a atividade 3, 5 e âncora. O Tangram, que nós vimos na aula passada, tem peças que são congruentes e peças com formatos diferentes, mas com o mesmo tamanho da superfície, a mesma área. Figuras congruentes, nós já vimos que são figuras da mesma forma, mesmo formato e mesmo tamanho, mesma área, né? E também o Tangram possui peças de formatos diferentes, mas com o mesmo tamanho de área. Então, neste retângulo, dividido em 2 colunas, peças congruentes, você vai ter que pegar as 7 peças do Tangram para ver, analisar e colar aqui aquelas que foram congruentes. E peças com formatos diferentes, lembra que tem quadrado, tem paralelogramo, tem vários tamanhos de triângulos, né? Formatos diferentes, mas com a mesma área. Tá? Vamos lá para a explicação? Então,
você vai prestar bastante atenção, porque depois você vai fazer sozinho, certo? Então, agora eu vou explicar, exemplificando a atividade número 3 da página 82. Então, destaque as duas figuras na página 289 do material de apoio, né? As figuras do trapézio e do paralelogramo. E a pergunta da letra A. Com apenas um recorte em cada uma das figuras acima, que é o trapézio e o paralelogramo, reagrupe as peças, transformando o trapézio amarelo no retângulo amarelo e o paralelogramo no retângulo verde. Então, é para fazer exatamente o que mostra o exemplo da letra A. Recortei o trapézio, o paralelogramo, tá? E recortei outro também, outro trapézio e outro paralelogramo. Por quê? Porque eu tenho que transformar o trapézio em retângulo, nesse retângulo amarelo, e o paralelogramo nesse retângulo verde, tá? Com a mesma superfície, tá? Então, como que nós podemos transformar esse trapézio nesse retângulo? Recorta, pega a tesoura e tira esse triângulo, os dois triângulos inferior que tá na base do trapézio. Cortou, esses dois vai vir para colocar na parte superior, tá vendo? Tirou da parte inferior do trapézio e trouxe para a parte superior, aqui ó, formando um retângulo. Agora tem que analisar se esse retângulo ele tem a mesma superfície desse trapézio. Vamos contar quantos quadradinhos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que dois triângulos formam um quadrado. Deixei até como exemplo aqui, ó. Dois triângulos formam um quadrado, ok? Então, um triângulo mais um triângulo, quadrado. Aqui um triângulo mais um triângulo forma um quadrado. Então, 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a mesma superfície, porém, figuras de formatos diferentes. Vamos analisar o paralelogramo. Ele está inteiro. Recorta o triângulo superior e passa para a parte de baixo, ó, formando um quadrado, triângulo com triângulo. Recorta o triângulo da parte inferior e passa para cima na parte superior aqui, ó, formando um retângulo. Agora, nós vamos analisar o tamanho, a superfície dessa figura plana, contando os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 com dois triângulos dá um quadrado. 10 com dois triângulos dá um quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, na letra B, você vai colar esses dois retângulos, o retângulo amarelo e o retângulo verde, nessa malha quadriculada do item B da página 82. E aí, a letra C, ele pergunta, podemos dizer que as três figuras, trapézio, paralelogramo e retângulo, são formadas pela mesma quantidade de quadradinhos? Esse trapézio tem a mesma quantidade de quadradinhos do retângulo amarelo? O paralelogramo tem a mesma quantidade de quadradinhos que o retângulo verde? Se for sim, marque o X. Se for não, marque o X no não, né? Mas acabamos de fazer a contagem, né? E chegamos à conclusão que sim, que tem o mesmo número de quadradinhos. A região ocupada por uma figura plana, ó, a região ocupada por uma figura plana
em uma superfície é chamado de área. Então, essa parte pintada aqui dos quadradinhos é a área da figura plana. Letra D. Desenhe outro polígono com a mesma área. Ou você vai escolher a área do retângulo amarelo ou a área do retângulo verde. Ou seja, desenhar um polígono que tenha 8 quadradinhos ou um polígono com 10 quadradinhos nessa malha quadriculada da letra D da página 82. Tudo bem? Agora, nós vamos para a página 83, que é o número 5. Observe as figuras a seguir. Tem um quadrado e tem um retângulo, certo? Então, vamos lá. Um quadrado e um retângulo. A pergunta é: estime qual das figuras tem a maior superfície ou maior área. Então, você vai estimar. Não é necessário você dar a resposta precisa, tá? Estime. Olhe, analise, veja o quadrado e veja o retângulo que tá aí na página 83. E a pergunta A: para você, qual figura tem a maior área? O quadrado ou o retângulo? É uma resposta pessoal. Letra B. Agora sim, com o auxílio de uma régua, meça o quadradinho ao lado e descubra quantos quadradinhos do mesmo tamanho cabem dentro do retângulo e dentro do quadrado, tá? Então, como eu tenho a malha quadriculada, eu já recortei, porque cada lado do quadradinho é 1 centímetro. Então, lá no quadrado azul, tem 4 quadradinhos de cada lado. O retângulo, 8 quadradinhos no comprimento e 2 quadradinhos na largura, tá? Então, é o mesmo retângulo que eu dividi ao meio, certo? Então, na letra B, nós vamos ter que calcular a quantidade de quadradinhos do retângulo e a quantidade de quadradinhos no quadrado, tá? Sabendo que, se eu pegar essas duas peças, olha só, já dá para perceber que você pode chegar à conclusão, hein? Que duas partes, eu dividi esse retângulo em duas partes e completou o quadrado, né? A mesma superfície do quadrado. Agora, vamos contar quantos quadradinhos tem o retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você vai lá anotar no retângulo quantos quadradinhos. Tudo bem? Quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Anote ali, quadrado, quantos quadradinhos. Letra C. Qual sua conclusão em relação às áreas das duas figuras? O que você chegou à conclusão? São iguais? São diferentes? Lembrando que a área é a quantidade de quadradinhos. No retângulo, 16 quadradinhos. No quadrado, 16 quadradinhos. Então, você anote aí, no item C, a sua conclusão. Na página 85, na seção âncora, diz o seguinte: o tangram tem peças que são congruentes e peças com formatos diferentes, mas com o mesmo tamanho de superfície, a mesma área. A aula passada, vocês recortaram as peças do tangram que nós estávamos estudando. E vimos também que são figuras
congruentes. Recordando, figuras congruentes são figuras que têm o mesmo formato e o mesmo tamanho, mesma superfície de área. Então, chegamos à conclusão que os dois triângulos grandes, eles são congruentes, porque tem o mesmo tamanho e o mesmo formato, assim como os dois pequenos. Então, você pode colar nesse retângulo, que está dividido em duas colunas, primeira coluna, peças congruentes. Essas quatro, essas duas são congruentes e essas duas são congruentes. E do outro lado, ele pede quais são para você colar as peças com formatos diferentes, mas com a mesma área. Então, nós temos formatos diferentes. Tem um quadrado, tem um triângulo médio, tem um paralelogramo. Então, como nós vamos saber a área de cada um deles? Então, eu já fiz o molde numa malha quadriculada, né? Então, o molde do quadrado, o molde do triângulo, o molde do paralelogramo. Então, são figuras diferentes. Nós vamos calcular a área, porque ele quer que você cole figuras com formato diferentes, mas com a mesma área. Então, contando a quantidade de quadradinhos em cada molde. Do quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guarda aí, quadrado, 9. Triângulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Porque 2 triângulos, um quadrado. 2 triângulos, um quadrado. 2 triângulos formam um quadrado. Então, 9. E o paralelogramo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora? A pergunta é: figuras de formato diferentes, mas com a mesma superfície, né? Mesmo tamanho de superfície ou a mesma área. Quais são? Quadrado e o triângulo. Não, cole o quadrado e o triângulo nessa coluna. Então, tá aí, tá explicado as 3 atividades e agora vamos resolvê-las, ok? Por hoje é só. Até a próxima aula!